aulas, né? E eu vejo uma promessa do Senhor sempre que ela toca, né? Que a nossa casa será reconhecida como lugar de milagre, de adoração, onde Jesus tem prazer em ficar e onde o Espírito Santo habita, né? Onde a prosperidade, amor e vida, né? Numa casa. Né? E eu lembro que esse ano, no mês da família, meu marido colocou, né, para o coro cantar junto de casais, né? Os casais cantaram essa música, de tanto que eu passo ela aqui em casa, de tanto que ela roda. E é uma promessa para as famílias, né? De viver esse momento nos seus lares. Então, vamos buscar isso no concurso Experiência no Lar, vamos buscar esse resgate. Sempre tem alguma coisa a melhorar, sempre tem uma coisa que precisa do nosso olhar, e isso é muito interessante, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, tá tudo certo, e quando as coisas começam a desandar, a gente não sabe de onde começou. Por isso que é muito importante a gente ter o nosso olhar e parar um pouco para perceber onde estamos, né? E o que estamos semeando dentro do nosso lar. A gente vai ver isso muito forte com o princípio do também, tá? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus direção nessa noite, pedir a Ele que nos abasteça da sua presença, né? E pedir que o Espírito Santo fale ao coração de cada uma de uma maneira muito singular, muito individual, né? Às vezes, uma palavra é uma semente que vai lançar na sua vida e essa palavra vai encontrar uma guarida e vai, né, fazer uma colheita de 100 para 1. Então, o Senhor precisa só semear uma palavra dentro de você para que isso aconteça, amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por esta noite. Obrigada porque o Teu Santo Espírito já está nesse lugar. Obrigada porque nós já sentimos a presença e a paz que excede a todo entendimento. Senhor, nessa hora nós colocamos diante do Senhor essa aula. Pedimos ao Senhor que nos dê, Senhor, as estratégias necessárias para que possamos aplicar esses conhecimentos dentro do nosso lar. Obrigada, Senhor, por mulheres que têm se levantado nessa geração para fazer justamente a transposição e a transformação para as gerações seguintes. Eu te agradeço porque eu creio, Pai, no poder da semente. Eu creio no poder da semeadura. E eu sei, Senhor, que muitas e muitas mulheres, quando elas verdadeiramente aplicam os conceitos e os princípios do curso Experiência do Lar, a vida delas é transformada. E nunca mais elas voltam mais para aquele padrão de antes. Pelo contrário, elas passam a ser semeadoras em potencial. Portanto, Pai, mexe na nossa vida. Muda as coisas de lugar. Vem e transforma, Pai. E que haja neste lugar um abastecimento do óleo do Teu Espírito. E sobre as nossas cabeças haja uma unção diferenciada do que é ser um guardião. E que nós saímos como lamparinas nas mãos, em busca, Senhor, da dracma perdida. Onde ela se perdeu dentro do nosso lar? Onde o nosso lar se perdeu dentro de nós? Onde não há mais conexão entre nós e o nosso lar? Que o Senhor nos ajude, Senhor, a encontrar essa dracma. Que possamos ser mulheres verdadeiramente que vivem à luz da Tua palavra. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Glória a Deus. Amo orar, né? E essa semana nós temos oração e nós vamos fazer nossa oração juntas na sexta-feira. Sem falta, tá? Eu amo estar, assim, orando por vocês, né? Buscando isso em oração. A oração tem poder. Tá bom, meninas? Então, vamos lá. Princípio do também. As meninas prometeram aí que estão chegando. O princípio do também é a visualização de ser uma mulher além do que se espera. E aí você vai perguntar para mim, Dani, quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher virtuosa. E a mulher virtuosa... Oi, Marney. Marney é a nossa querida mentora aqui no DF, né? Não, é. Desculpa, gente, o atraso, perdão. E ela vai ministrar para a gente em uma das aulas nossas, lá no final do nosso cronograma. Né? E ela está aqui assistindo justamente para pegar essa expertise de cada capítulo e ela, né, lançar essa semente na vida de outras mulheres. Amém? Amém. Então, Marli, eu vinha falando sobre o princípio do também, para você que chegou agora. E o princípio do também nos lança a ser uma mulher além do que se espera.
E essa mulher, o nosso formato principal dela é a mulher. Pode falar, Sheila. Prof, eu não queria atrapalhar, mas como eu lembrei agora que eu tenho a tarefa de tirar foto, eu lembrei agora. Daí você me dá um ok quando for para fazer. Só que na minha tela. Desligou o microfone, eu não estou te ouvindo. Fechou. Foi. Na minha tela só aparecem duas, as outras meninas acho que acabam não aparecendo. Talvez se eu te lembrar de tirar já ajuda, né? Tá, ajuda, porque eu tiro aqui no computador. Isso. Mas se você quiser tirar uns takes assim, né, falando alguma coisa assim, né, a gente tirando, eu falando alguma coisa, tirando uma dúvida das meninas, também pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Essa mulher virtuosa, ela é uma mulher em potencial que a Bíblia descreve em Provérbios 31. E essa mulher, ela se tornou inatingível para muitas mulheres. Ela se tornou uma mulher inalcançável. Sabe aquela mulher que você corre para tentar ser um pouquinho parecida com ela e você diz assim, não, essa mulher é um estigma, ela não existe. Essa mulher realmente, ela eu não consigo entrar nesse lugar de visualizar essa mulher, né, e caminhar nos passos que ela caminhou. Mas eu quero te dizer que isso é possível. E tudo é possível ao que crê. Basta com que você comece a viver os mandamentos da palavra de Deus. E a gente vai começar a viver esses mandamentos a partir do Salmo 1. E o Salmo 1 fala que, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E ela será como uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham, e tudo que ela faz prospera. Então, quando eu leio o Salmo 1 e eu trago à memória a mulher virtuosa, que é uma mulher que me dá esperança, eu começo a visualizar que eu preciso ter uma ordem, eu preciso ter um caminho a percorrer e principalmente uma escolha. E qual a escolha que o salmista nos sugere? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Eu não sei você, mas eu quero justamente chegar hoje e dizer para você, olha, vamos começar a ler a palavra de Deus de dia e de noite, porque isso vai gerar em nós várias circunstâncias em que nosso dia, que parece interminável, que parece que não temos tempo, que parece muitas vezes que nós estamos fracassadas, frustradas, vai fazer uma mudança no nosso dia, porque o Senhor vai justamente jogar no nosso coração a palavra dele. E isso vai ser o nosso guia de fé e prática. Então, essa mulher, ela não vai ser uma mulher mediana. Ela vai ser uma mulher além do que se espera. Porque ela vai ter que ser tipo uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você imagina que uma árvore que não está perto do ribeiro, ela não é uma árvore que tem sais minerais suficientes para crescer, para ser uma árvore frondosa, para ter raízes profundas, mas é uma árvore que vai ter raízes muito rasas e que ela pode pender e cair. Mas uma planta, uma árvore que cresce junto à água, ela vai ser constantemente abastecida. E eu quero trazer essa analogia para a palavra de Deus. Quando diz que nós precisamos ser essas mulheres que recebem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo tem liberdade em falar conosco e nós prontamente atendemos a voz dele. Porque tem mulheres que ouvem o Espírito Santo, mas ela questiona o Espírito, porque elas se acham sempre com a razão. Hoje eu coloquei um vídeo sobre isso. Um marido e uma esposa que discutiam para ter razão. Quem tem razão? Coloca uma garrafa no lugar, outra garrafa no outro lugar, isso no lugar, isso no... Quem tem razão? E aí, eu entro agora no quesito que nós precisamos baixar a guarda no nosso lar e garantir que aquele lugar vai ser um lugar de paz e não de razão. Porque a razão, ela se desconstrói. E nós, no dia de hoje, na nossa geração, as coisas estão muito relativas. O povo quer até relativizar a palavra de Deus. Quer olhar um versículo e dizer, não, isso aí é relativo. Isso aí hoje não é relativo demais. Então,
a gente precisa entender que uma mulher que medita na palavra do Senhor de dia e de noite não é uma mulher que vai relativizar processos. É uma mulher que vai entender o processo que precisa viver e vai viver ele até o fim como um aprendizado. Nós vamos, lógico, passar por dificuldades, tribulações, mas a nossa casa estará sob a rocha, que é Cristo Jesus. E chamando isso à existência, que é o mais importante. Não é você, eu sei de conhecer, né? A fulana passou por esse processo, ela buscou o Senhor e deu certo, mas na minha vida não está dando, porque você não está chamando a existência. Chame a existência aquele que é capaz de te dar o refúgio, de ser o teu socorro presente na tua tribulação. As coisas não vão ficar relativizadas, elas vão entrar numa verdade absoluta na sua vida. E a mulher que caminha com fé, ela caminha numa verdade absoluta. Ela não caminha num terreno ermo, um terreno que não dá sustentação. E nós precisamos trazer a palavra de Deus muito forte dentro do nosso lar. É sempre o nosso guia de fé e prática, não tem outro. Exclua outras doutrinas que você está recebendo. Eu tenho muita certeza em falar isso no meu coração hoje. Porque eu já vivi debaixo de muita doutrina, de muita coisa, de muita misturada, e no final das contas eu estava caminhando para a morte. Jesus Cristo é o único caminho, verdade, e só Ele leva a vida. É Ele. É por Ele são todas as coisas, tá? Então, essa mulher, suas folhas nunca murcham. O que ela faz profissionalmente, quando ela é empreendedora, quando ela trabalha fora, quando ela é uma dona de casa, quando ela é mãe, quando ela é esposa, tudo isso vai ficar o tempo todo as folhas ali verdes, sendo renovadas. E o fruto dá na estação certa. A mulher sábia edifica o seu lar. E a mulher que sabe disso, é interessante, que ela sabe que no inverno vai faltar o fruto. Mas, o que é que ela vai perceber? Que ela vai atrás de estocar em celeiros o fruto no inverno. Então, ela vai estar preparada. Uma mulher que vive o princípio do também, ela é uma mulher preparada e intencional. Não tem como fugir disso. Eu sou preparada porque eu estou munida da palavra de Deus e eu aplico a palavra dentro do meu lar. Eu estoco para o inverno porque eu entendo que nem sempre as coisas vão ficar boas, eu vou passar por fases ruins, né? Seja no meu casamento, seja em qualquer área. Mas eu estou preparada pela palavra de Deus para passar por esses tempos difíceis. E segundo, que mesmo passando por tempos difíceis, eu serei intencional. Eu serei intencional ao semear a palavra de Deus na vida das minhas filhas. Eu serei intencional a orar com meu marido todos os dias, ter um tempo de oração juntos. Eu vou ter que abrir mão de alguns afazeres para poder ter esse tempo com ele. Eu tenho que ser intencional. E uma mulher que vive o princípio do também, ela é essa mulher. Ela é uma mulher preparada e ela é uma mulher intencional. Vou até anotar isso, porque Deus está me dando isso agora. E eu já dei essa aula 36 vezes. Isso é lindo, né? Olha como Deus... Olha o gato passando, ó. Intencional. Então, uma mulher que vive essas duas características é uma mulher que ela vai fazer o quê? A cooperação, a união entre a sua família. Ela vai viver em unidade no seu lar. Ela não vai viver desgarrada, como se ela caísse, ela vem do trabalho e cai, como se tivesse caído no planeta Terra, e o planeta Terra está uma bagunça, e você vai todo dia tentar organizar, você todo dia vai tentar arrumar, e aquilo vai te desgastando, e aquilo vai te sobrecarregando, aí você sai para o trabalho, aí você volta, sua vida está do mesmo jeito, e você vai viver nessa roda viva de tantos sentimentos, e uma hora você entra em parafuso. A sua mente e o seu corpo vão cobrar. Por isso que é sempre bom nós termos momentos de estarmos realmente focadas no nosso lar, fazer as tarefas do lar, estarmos ligadas numa rotina dentro do nosso lar,
e, ao mesmo tempo, também ter momentos de descanso, oportunizar descanso. Eu sou favorável a mulheres descansarem, sim, tirar um dia para descanso, né? A Marne mesmo diz, no meu sábado de manhã é eu e meu marido. Eu e o André, nós ficamos juntos, nós fazemos um almoço juntos, nós preparamos algo para ficar juntos, nós não abrimos mão desse momento. Aqui em casa, domingo à tarde, eu gosto muito de ficar com meu marido, nós gostamos de dormir junto, conversar um pouco, descansar. É um momento de recarregar nossas energias. Nós precisamos desses momentos também, mulheres. Não é só ativismo, e o curso não está trazendo isso para nós. O curso está trazendo para nós, e eu quero deixar isso muito bem claro para você, que você precisa fazer as coisas com leveza, paz e harmonia no seu lar. Só que a leveza foi embora. Quando você entra num lar desorganizado, a leveza primeiro é pegar o beco. A leveza foi embora, e a sobrecarga chegou. Se instalou. Aí entrou também a mulher estressada, a mulher que grita, a mulher que dá ordem, a mulher que tem razão. E aí as coisas vão se desestruturando, e o Senhor vai pegando a porta da frente para sair. Você, não, Jesus, volta, Jesus. Eu preciso de você, Jesus. E aí ele vai dizer, mas filha, diante de tudo que já aconteceu, da hora que você chegou, você acha que eu tenho condição de sentar com você à mesa? Se você tivesse a oportunidade de sentar com o seu mestre na mesa, com o seu Salvador e Senhor na mesa, como você estaria? Aí eu me transformaria, Dani. Eu estaria até com um chapéu na cabeça, gritando mulher do Haiti, com uma roupa bem bonita, né? Uma casa organizada, tudo em dia, aquela comida cheirosa, Jesus chegando, batendo na porta. Uai, e qual é a diferença de você fazer isso pelas pessoas dentro da sua casa? Qual é a diferença de você fazer isso? Porque quando você faz isso e serve com as pessoas que moram com você, Jesus é o primeiro a sentar. Ele faz questão de estar sentado, olhando aquilo tudo, e sorrindo e se alegrando. Mas tem mulheres que colocaram Jesus sozinho com elas, e elas estão com Jesus, e o resto que se exploda. O resto vai só receber o que sobrar. Jesus não quer isso. Jesus quer a comunhão. Ele está na unidade. Sabe? Eu tenho visto muitas mulheres assim, que pegaram Jesus, colocaram no lugar do marido, e elas vivem com Jesus ali, o marido foi abandonado, e elas estão em roda de muita mulher, estão correndo por aí, atrás do vento, e eu digo, meu Deus, para tudo. Vamos parar um pouco, e vamos centrar que eu e meu marido somos uma só carne. Para Jesus, nós somos um só. Se eu não estou em comunhão com meu marido, como é que Jesus vai estar no meio da nossa relação? No meio do nosso lar, no seio da nossa família? Então, a gente precisa perguntar para si mesma. Dani, eu sou uma pessoa que faz além do que se espera de mim? Se hoje seu marido pedir para você parar e fizer uma coisa para ele, você é aquela que vai dizer, não, eu não tenho tempo. Primeiro eu vou fazer para mim, fazer minhas coisas primeiro. Depois, se sobrar tempo, aí eu vejo como é que eu faço. E aí as coisas vão ficando para trás. E aí a gente vai botando as coisas debaixo do tapete. Mas um dia a conta chega. Eu tenho visto muitas mulheres colhendo hoje nos seus casamentos o que elas semearam lá atrás. De ausência, silêncio, abandono emocional dos filhos. Nós precisamos estar presentes, mulheres. Nós precisamos estar ligadas no que está acontecendo no nosso lar. Porque a conta chega. E a conta é alta. Não, a conta baixa não. A conta é alta. E quando chega, não tem como apagar o incêndio que foi criado. A gente até tenta. A gente tenta ajudar, a gente ora, junta tudo, mas o marido diz, basta, não quer mais. E os filhos abandonam também. Então, a gente precisa estar hoje dentro do nosso lar. E quando nós sairmos do nosso lar,
o nosso lar vai estar abastecido da nossa presença. O nosso lar vai estar abastecido da nossa presença. Porque nós vivemos tempo ali com as pessoas que amamos e servimos ela com amor. Então, isso é muito, muito interessante. Então, qual é a diferença primeira entre instrução e princípio? A Deb ensinou que a instrução é tipo uma receita de bolo. Você pega a receita, faz e dá certo. E a minha hoje não deu. Fiquei injuriada. O bolo solou e eu fiquei, ó. Sabe aquele cheirinho de bolo pela casa? E eu disse, esse bolo vai ficar maravilhoso, mas o bolo solou. E eu fiquei com raiva. Não segui a instrução certa. E eu estava olhando a receita. O princípio é diferente. O princípio é o que você vive dentro de você. Você entende ele, você conhece, você aplica dentro de você. Colocou dentro de você. Isso vai fazer com que o princípio você não esqueça. Porque você vive ele diariamente. Você busca ele dentro de você. Então, o princípio do também, ele vai buscar alguns gêneros principais que você precisa ter em mão. Que a Deb instruiu através das heranças de Abraão. São 5 heranças que vai favorecer e fortalecer uma mulher que vai viver o princípio do também. Essa mulher vai viver com fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade com Deus. 5 fatores importantíssimos. Fé é algo que não se vê, mas se crê. E nosso fundamento é Jesus Cristo, não há outro. Provisão é aquilo que Deus nos dá diariamente e nós devemos ser gratas por isso. Prosperidade não tem muito a ver com dinheiro, mas sim com riqueza e sabedoria. Obediência é algo que nós precisamos ter assim, sem abrir mão. Quando você abre mão de algo, você não está obedecendo, você já desobedeceu. Então, obediência é algo que você não abre mão. E o principal deles, que eu acho mais profundo, e que Abraão teve isso de uma maneira muito forte, era intimidade com Deus. A intimidade, ela muitas vezes se perde dentro de nós. Por quê? Para ser íntimo, você tem que ter um relacionamento diário com alguém. Você tem que se abrir, você tem que conversar, você tem que orar. Para ser íntimo do Senhor, você tem que buscar. Fazer aquilo que a palavra nos ensina. Então, tem mulheres que querem ter intimidade com Deus sem ter momento com Ele. Aí não vai conseguir. É desconexo, entendeu? Não tem conexão. É o acesso à intimidade, é a busca por ela. Nunca esqueça disso. O acesso à intimidade é a busca por ela. Você vai buscar isso. Como se você estivesse numa grande maratona. Quando você começa e você decide correr uma maratona, primeiro você vai dizer assim, eu não consigo correr 21 quilômetros, mas eu vou começar com 5. Então, eu vou começar a entender o caráter de Jesus, o que ele viveu, o que ele foi aqui na Terra, sentir o que ele é, correndo 100 quilômetros. Depois você vai ganhando fôlego, vai ganhando força, e você passa para 10 quilômetros. E aí, tudo vai acontecendo. Só que à medida que você vai correndo mais, você vai precisando de mais suporte. Você não chega a correr 21 quilômetros porque você quer. Você tem suporte de um tênis, roupa, nutricionista, personal training, musculação. Você tem um suporte. Então, você também precisa desse suporte. Para você ter uma busca ao Senhor de uma maneira mais profunda. Você precisa ter uma igreja que te dê esse suporte, um pastor que te pastoreie. Você precisa de um discipulado, de uma consagração, oração, jejum, tempo com Deus, entendimento da palavra. Você precisa de muitas coisas. Só que as mulheres querem, não, eu falei com Deus e Deus disse isso aí tá, beleza. E nada acontece. E as coisas ficam por isso, e Deus está ali em silêncio, esperando o seu primeiro passo. Então, a gente precisa entender como Deus trabalha. E para isso, você precisa buscar intimidade com Ele. Então, o que foi que a Deb apresentou como algo que era essencial no princípio do também? Foi a vida de Rebeca.
Rebeca, ela foi uma mulher que ela demonstrou hospitalidade, responsabilidade, serviço, diligência, cortesia, generosidade, hospitalidade, que eu já falei, né? Disposição terminal, que começou, que tem mulheres que não têm, e sujeição à autoridade da sua família. Quando Abraão precisou de uma mulher para Isaac, para continuar a descendência, e era uma decisão muito forte, não podia quebrar a descendência. Deus já havia prometido que a descendência de Abraão ia ser mais do que as estrelas do céu. Então, teria que ter uma mulher que fizesse isso, por onde caminhar essa descendência. E Rebeca, ela foi essa mulher. Ela não pensava só nela. Ela pensou em servir aquele servo que foi enviado e também dar de beber a mais do que 20 camelos. Então, aquela mulher tirou mais ou menos o quê? Uns 200 litros de água para alimentar, dar de beber aqueles camelos. E foi isso que o servo orou. A oração do servo foi uma oração pontual, dizendo, né, que esta mulher que chegue até ele possa dar não só de beber a ele, como também aos seus camelos. E Rebeca não teve preguiça. Ela não comeu do pão da preguiça. Então, o princípio também, ele vai te jogar nesse lugar. Não no ativismo, mas te jogar no lugar de ser uma mulher preparada, uma mulher intencional. E aí, a gente precisa entender como ele funciona na prática. Vamos lá para a prática agora. A gente falou muito do espiritual, do princípio do também. Vamos para a prática. A prática. No meu trabalho. Quem sou eu no meu trabalho? Eu só penso em mim. Eu faço as coisas por mim. Aí eu sento no computador, não tenho um relacionamento com ninguém. Quem quiser que se vire, eu não vou ajudar ninguém. Eu tenho que fazer minha meta e eu, pronto. Então, você não está vivendo o princípio. Está pensando em você. Está vivendo o seu eu, o egoísmo. Então, o princípio, ele vai te ensinar que você pode ajudar o seu amigo de trabalho. Você pode ficar um pouco mais, né? Você pode dividir com alguém as tarefas. Dizer assim, olha, eu posso te ajudar, né? Eu posso, né, te dar uma mão. E aí, vem Colossenses 3:23, que vai alicerçar isso no nosso coração. E eu gosto muito desse versículo, que fala, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor, a quem servem, é Cristo. Então, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor que você está fazendo, e não para homens. E o próprio Deus te dará uma herança como recompensa. Por quê? Porque o Senhor não deve nada a ninguém, gente. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Tudo que o homem semear, ele o quê? Colherá. Então, isso não tem como fugir. É para todo mundo. Então, se você semeia fé, você vai colher milagre. Se você semeia provisão, você vai colher o pão de cada dia. Se você semeia prosperidade, você vai ter um futuro garantido. Se você semeia obediência, você vai o quê? Entrar nos atos do Senhor. Se você semeia relacionamento com Deus, você vai colher intimidade com Ele. Olha como é lindo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um ciclo. É um ciclo, gente. O princípio também pode acontecer na nossa casa. Quando na nossa casa nós estamos dispostos a não só arrumar uma mesa para a nossa família, mas fazer uma comida quentinha. Deixar uma comida preparada. Nós estamos dispostos a deixar nossa pia como um compromisso diário. Eu não durmo com a pia suja. É um compromisso diário comigo mesma. Porque eu estou servindo a minha família em amor. Eu acordo, quando acorda com a cozinha, né? Quando você já acorda com a cozinha suja, já dá aquela impressão de que você nem dormiu. Parece que o dia nem terminou. E você já acordou e já está ali, pilhada no 220. E já vai juntando mais coisas. Então,
dá a impressão de que você não finalizou um ciclo dentro do seu lar. Pense sempre em finalizar ciclos. Terminar os ciclos. E Rebeca fez isso, ó. A Debbie falou sobre isso. Disposição de terminar o que começou. Finalizar o ciclo. Tá. Finalizar todo dia o ciclo. Tá. É algo que vai trazer o quê? Motivação para o seu coração. E a motivação gera o quê? A gratidão. É simples? São compromissos que você precisa fazer com você mesmo, com a sua família e com Deus. Eu não posso fazer por você, eu só posso ensinar como fazer. Mas é você quem faz. É você quem vai adiante. E esse princípio também vai trazer essa logística dentro da sua casa, de terminar um ciclo. Começar e terminar. Nossa, essa aula está, assim, maravilhosa. Eu estou aprendendo, estou anotando no meu livro aqui as coisas que Deus está me dando. Então, vamos lá. O princípio também, ele também funciona nos nossos relacionamentos. Dani, tem um princípio também nos relacionamentos? Sim. Os seus relacionamentos de amizade. Você é aquela que deixa suas amigas pelo caminho? Você é aquela que vai falar com as pessoas de vez em quando? Ou você vai fazer o esforço para estar com elas? Ou você vai fazer o esforço para dar o melhor por elas? Então, também, o princípio também gira em torno dos nossos relacionamentos. Quando o seu marido voltar do trabalho, a Debbie diz, pare o que estiver fazendo e receba com um sorriso, com um beijo. Uma coisa simples, mas que no seu dia a dia vai abastecer no seu casamento. Quando o marido sentar-se na cadeira, traga também uma bebida. Aqui em casa, meu marido chega do trabalho, ele sempre tem uma bebida para tomar, um suco, alguma coisa assim que eu faço, porque ele gosta de chegar do trabalho e tomar um refresco. Quando corrigir seu filho adolescente, faça também um elogio. Eu tenho buscado isso. Às vezes não dá tempo, porque ela sai, né? Adolescente tem aquele impulso, né? Oi, calma, volta cá, vamos cá. Vamos recapitular o que você viveu hoje, o que eu falei, que também tem as coisas boas. Só tem as coisas ruins, tá? O princípio também pode também girar, né, no seu modo de falar. Acrescente graça nas suas conversas. Não converse sobre fofoca, sobre pessoas, né, como elas agem. Não, fale sobre Jesus na sua vida. Dê os seus testemunhos. Encha a sua mesa de graça. Tem mulher que se reúne só para falar mal dos maridos. E eu já saí dessas rodas há muito tempo. Glória a Deus. Porque essas não edificam. Isso vai contaminar o nosso coração. Mais ainda, a gente chega pesado em casa. Então, a gente pode também acrescentar graça nas conversas que nós temos. Rejeite a preguiça. Jogue ela para trás. Olha, a preguiça não me pertence. E vários provérbios falam, né? Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, de semear, né? Não terá comida no tempo da colheita. Tá aqui, Provérbios 24. Então, se você não semeia, você não colhe. Aí, o que acontece? Tem mulheres que não semeiam e querem colher da amiga. Querem roubar da amiga. E aí é que causa as disputas, as comparações entre mulheres. É nesse lugar. Porque as mulheres não querem se dar mais o prazer de semear. E aí a gente fica, ó. Porque aconteceu na vida de fulano, eu vou lá me ligar com ela, porque tem algo lá, e aí eu posso aproveitar o que ela está vivendo hoje. Mas a fulana lá, ela teve tempo com Deus, ela semeou, ela teve palavra, ela estudou a Bíblia. Tem um monte de coisa acontecendo por trás dos bastidores que ninguém vê. Mas as pessoas querem um holofote. Elas querem um carimbo lá, ó, para elas. Então, a gente precisa trazer à memória sempre aquilo que vai nos dar esperança. Se a esperança é que nós vamos alcançar aquilo que Cristo tem prometido, então a gente tem que trilhar um caminho. Há uma ponte a ser percorrida.
E toda a ponte leva tempo. Eu vejo aí, eu estava viajando no voo para Lisboa, na ida, e eu sentei do lado de um grande engenheiro. E ele disse, olha, eu só faço pontes na América Latina, aquela ponte lá em São Paulo, aquela grandona, foi a minha construtora quem fez. E para construir uma ponte, tudo que ele me falou, que é necessário, eu fiquei abismada. E aí nós começamos pela ponte que caiu ali em Estreito, no Maranhão, que divide Tocantins do Maranhão, né? Aquela ponte caiu. E aquela ponte estava com muito erro de estrutura. Então, são cálculos concretos, né? É uma coisa muito meticulosa. Mas a gente acha que não é, porque a ponte está lá, então eu passo todo dia, nem penso nisso. Mas para quem constrói, leva tempo, leva concreto, leva financeiro. Ele disse, olha, é mais difícil construir uma ponte financeiramente do que uma rodovia. Porque precisa de mais pessoas, precisam mais, né? Tudo é maior. Então, eu fiquei pensando nisso, nessa trajetória de construir uma ponte, né? E aí, a construção dessa ponte é nossa vida. Pode falar, Marne. E pensando só na analogia da ponte, às vezes a gente se preocupa tanto com o resultado, né? Tanto com o resultado, já quer a ponte pronta, etc. e tal. Mas se nós passássemos mais tempo na preparação das coisas antes da execução, nos pouparia muito mais tempo, menor desgaste, né? Mais segurança. Né? Então, essa coisa da ponte é muito interessante, porque, por exemplo, essa do Estreito, que caiu, né? Aqui de Brasília levou 10 anos para fazer, mas também foram outros problemas totalmente diferentes. Né? Mas essa questão da ponte, queriam tanto fazer, para quem é que vai levar o nome, etc. e tal, foi no governo de quem, etc. Então, não se prepararam tanto que é aquilo que tem que fazer o antes, todos os cálculos, toda a preparação, né? Os fundos, como é que se vai se levantar os fundos para isso. E eu lembro de uma vez que Abraham Lincoln, né, teve uma história do Abraham Lincoln que é muito interessante, que ele falou assim, se por acaso me dessem um machado, me dessem 10 horas para cortar um carvalho, eu passaria 9 horas amolando o machado. Né? Então, às vezes, a gente faz as coisas, começa a fazer, não dá certo, aí você pega, volta, não, vou fazer isso assim. Então, essa analogia eu acho muito, muito boa naquilo que você está falando, né, do princípio do também. A preparação, a intencionalidade, isso é muito importante. Desculpa. Verdade, Marne, obrigada pela sua contribuição. As pessoas querem chegar no resultado, né? E aí elas não cumprem o ciclo completo. Elas quebram o ciclo, aí voltam para o mesmo ciclo, daqui a pouco estão vivendo a mesma coisa de novo. Dá aquela impressão de que a gente está andando em terra de cego. E fica cada vez mais frustrado. Porque voltar, isso traz um desgaste muito grande. Tem gente que não avança nos casamentos porque está sempre com um casamento imaturo. Um casamento que passa pelas mesmas fases todo o tempo. Então, nós precisamos entender que o nosso casamento também precisa de amadurecimento e vai começar por nós, mulheres que amadurecem mais rápido, né? Que pegam as coisas com mais sentimento, com mais percepção, né? E assim a gente vai orando pelos nossos maridos para que eles alcancem esse lugar também de maturidade, de percepção. Então é isso, é tentar sempre ver onde a ponte, o planejamento vai te levar. E aí, isso é maravilhoso, porque o princípio também, quando você adota ele na sua vida, né, você adota ele com diligência, você vai deixar um legado. Dani, eu quero deixar um legado para a minha futura geração. Como eu faço isso? Eu digo que uma mulher que deixa um legado é uma mulher que teme ao Senhor. Que tem o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Uma mulher que teme ao Senhor, que guarda os mandamentos do Senhor, essa mulher deixa um legado. As pessoas vão ter o que falar no seu velório.
Você já parou para pensar nisso? Que as pessoas vão falar de você no seu velório, se você morrer hoje? O que as pessoas vão falar sobre você? Eu penso nisso. Eu penso no legado que eu vou deixar para as minhas filhas, para os meus netos, bisnetos. E eu posso falar para você com essa certeza no meu coração, porque minha bisavó, ela foi a primeira geração da minha família. Peraí, tá, menina? É assim mesmo. Vamos lá. E aí, quando a gente se depara com... Quando eu me deparei com os escritos da minha bisavó, o Senhor prometia para ela assim, eis que levantaria uma mulher na sua geração, que irá para as nações levar o meu nome. Minha bisavó mal me conheceu, acho que nem chegou a me conhecer, ela já tinha morrido. E essa promessa acontece na minha vida hoje. Então, se você for a primeira geração da sua família a levar o evangelho, creia, isso atingirá as gerações seguintes. O Senhor promete 1000 gerações. Então, seja um exemplo. O legado é feito através de um exemplo. Uma mulher que é um exemplo. Não pelas coisas que ela faz, mas por quem ela é e a quem ela teme. Nunca esqueça disso. Não é pelo seu fazer, até porque Jesus, ele repreendeu Marta. Não é pelo fazer. É por quem você é e quem você carrega. Certo, meninas? Então, esse é o princípio do também. E a Deb colocou aqui no final: se deseja viver na fartura de Deus com fé, provisão, prosperidade, obediência e em relacionamento com Ele, é importante confrontar os obstáculos que te impedem servir os outros. Quais são os obstáculos dentro de você que te impedem de servir a sua família? Quando você vai servir o seu marido, você é aquela mulher rixosa ou você está pensando assim, eu quero servir meu marido porque eu o amo e quero ver ele bem. Eu não disputo com ele. Eu não tenho essa competição com ele. Nós somos um time. Nós somos uma só carne. Então, se eu estou fazendo bem ao meu marido, esse bem volta para mim. Então, é isso. Se eu estou fazendo bem para os meus filhos, esse bem volta para mim. Seus filhos cuidarão de você na sua velhice. Então, tudo vai retornando para nós. É um ciclo. Mulheres querem ser amadas pelos maridos, mas você está respeitando o seu marido primeiro? Tem um ciclo. E ele fecha certinho se você respeitar. Dani, mas o respeito é só de eu respeitar ele nas portas da cidade? Não. O exemplo é não esconder nada. Hoje eu poderia tomar uma decisão simples aqui. Né? Eu pensei assim, eu conversei com a pastora, vou tomar essa decisão e depois eu informo com o meu marido. Quando chegar perto do dia acontecer, eu informo para ele. Então, eu fazia isso direto. E eu pensando que estava respeitando. E não estava. Até que hoje eu fiz diferente. Eu disse, não vou fazer isso não. Eu vou ligar para ele, vou perguntar o que é que ele acha. Então, eu liguei e disse, amor, o que você acha de fazer isso? Aí ele parou e disse assim, vai levar a quê? Aí vai levar isso, isso e isso. A gente está semeando na vida dessa pessoa. Ele, se for por isso, então faça. Entende? Então, assim, muda tudo. É o respeito. Então, até quando a gente esconde algo, a gente está desrespeitando. Porque a gente está fazendo com as próprias mãos. E tem mulheres assim, que fazem tudo e depois, quando está perto do dia do negócio soltar a bomba, o marido vem saber. Então, ele já é o último a saber das coisas. Tem mulher que compra demais e o marido não sabe, mas na hora do cartão de crédito pagar, ele vai saber. Aí explode a bomba. Então, a gente precisa se policiar, mulheres.
precisa viver o princípio do também, confrontando os nossos obstáculos. Confronte dentro de você mesmo. O que eu preciso fazer para melhorar? Anote, porque às vezes a gente não vai ter clareza, nossa mente não vai ter, às vezes, com tanta clareza. Porque nossa mente tenta o tempo todo nos sabotar para a linha de conforto, né, Marlene? A mente vai arrastar você sempre com a linha de conforto. Fala aí um pouco sobre isso, Marlene, para a gente terminar. O nosso cérebro, ele consome 25% da energia corporal. Então, tudo que você se propõe a fazer novo, o nosso cérebro, ele vai voltar para a zona de conforto para não gastar tanta energia. Não que ele seja mal, está fazendo para o seu mal, não é isso, mas é por uma questão de proteção. Então, todas as vezes, isso tudo que a Dani está falando aqui para nós, toda essa nova proposta de nos tornarmos outras pessoas, outras mulheres, mulheres sábias que edificam a nossa casa, deixar maus hábitos, colocar outros novos hábitos na nossa vida, o seu cérebro sempre vai chegar e falar assim, o que você está fazendo, Fernanda? A gente era assim, faz isso não. Entendeu? Vou para o exemplo simples que é o meu da minha vida, tá, gente? O meu, todo dia, na minha cabeça, falo, amanhã eu vou amanhecer e vou fazer exercício. É o meu calcanhar de Aquiles, é o meu... Então, de manhã, abro o olho, o cérebro, não, Marlene, não levanta não, tá tão gostoso. Hoje aqui em Brasília, gente, antes de ontem estava 32, hoje está 17. Olha que dia maravilhoso de frio. Deus na terra. Então, hoje eu caminhei? Não, porque estava frio. Então, porque o seu cérebro, ele sempre... Aí é a questão da mudança do hábito. Para você adquirir um novo hábito, 90 dias fazendo a mesma coisa todo santo dia, no mesmo horário. Para você fazer novas sinapses, novos caminhos neurais. Isso é neurologia. Maravilhoso. E funciona. Então, se propõe a dar certo e convence o seu cérebro. É uma determinação que eu faço na minha vida. E você fica todo dia deixando ele doidinho. É isso aí. Todo dia eu amanheço, vou fazer meu devocional e faço uma oração forte com Deus. Já há 90 dias que eu estou com meu marido orando, juntos de manhã, lendo um livro, devocional, se tornou um hábito. Ele nem sai mais de casa se a gente não orar, ele volta. Eita, a gente nem orou, aí ele volta. Entendeu? Então, assim, é isso. É você Dani, criar só um novos minutinho. hábitos. Vou adquirir isso, vou propor para o André. Porque eu faço minha devocional, mas eu não oro com ele antes de sair. Eu oro todo Então, dia. isso é muito importante. Quando ele sai, a primeira coisa que eu faço é orar por ele. Oh, Deus, vai com ele, guarda ele, protege ele. Mas por que eu não faço isso com ele, né? A corda de 3 nós. Então, E teve um dia, semana passada, que eu não estava bem. Eu estava chorando muito, estava angustiada, estava ruim. Eu só baixei minha cabeça e comecei a chorar. Meu marido botou a mão na minha cabeça, começou a orar por mim. Eu precisava daquela oração. Nem sempre a gente está pronto para dar. Às vezes a gente tem que estar pronto para receber. Tem que estar aberto para receber. Isso é tão importante. Vou contar só um testemunho rapidinho aqui. Teve um dia de manhã, né? Porque de manhã, gente, como você amanhece, você determina como vai ser seu dia, né? Então, se você amanhece cheia de gratidão, tem uma grande chance de você ter um dia excelente. Agora, se você já começa murmurando, poxa, a vida tá fria, tá calor, ai meu Deus, outro dia, nossa, eu vou trabalhar, que saco, né? Mudei a minha mentalidade porque eu tinha síndrome do domingo à noite, já falei isso várias vezes, né, Dani? Porque, gente, eu tinha uma depressão no domingo à noite, que você não imagina, para trabalhar na segunda-feira. E a minha mentalidade mudou totalmente quando a gente passou por uma questão financeira muito, muito desafiadora, e aí, nisso, um amigo nosso ficou sem emprego, e sem sustento da família e tudo, e eu e o André também segurando a barra das coisas. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, gente, pior segunda-feira é para quem não tem para onde ir. Então, glória a Deus que eu tenho um emprego, glória a Deus que eu vou trabalhar. Então, mudou totalmente. Segunda-feira é terrível para quem precisa se levantar, ter o seu ganha-pão, mas não tem para onde ir. Então, mudou totalmente a minha visão, né, disso. Então, são esses gatilhos que você precisa fazer na sua mente para começar a adquirir novos hábitos, né? Amém, meninas. Vamos orar para a gente terminar e selar essa palavra no nosso coração. Que a palavra que é semeada, ela encontra um selo do Espírito Santo dentro de nós, amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo princípio do também, que o Senhor semeou na vida da Deb, e que tem semeado na vida de várias mulheres.
Senhor, nós queremos ser mulheres virtuosas. E uma mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a finas joias, e seu marido a elogia. E nós queremos ser essa mulher. Então, Senhor, lapide em nosso coração aquilo que precisa, Senhor, sair das nossas vidas. Nos confronta, Senhor, nos obstáculos que temos a seguir. Trabalha na nossa mente, Senhor, para tirar os bloqueios emocionais que nós mesmos criamos. Bloqueios que não nos deixam avançar. E que o princípio também nos lance nesse lugar novo, Pai, que muitas vezes nós não vamos reconhecer essa terra, mas com confiança no Senhor nós vamos conseguir caminhar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida da Deb, que trouxe toda essa expertise, Senhor, para a nossa vida. E nós cremos, Pai, que assim como ela conseguiu, nós também iremos conseguir, pelo poderoso nome de Jesus. Nós declaramos o nome de Jesus nessa hora. E nós iremos conseguir sair desse padrão velho, de andar em velhas coisas, para alcançar um padrão de uma mulher que é além do que se espera. É assim, Pai, que nós desejamos nessa aula de hoje. Fixa e sela esse princípio dentro de nós nessa hora. Pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar? Quer trazer